E hoje nós temos a nossa companheira de trabalho aqui da Casa de Jesus, a Rô Pacheco, e ela vem falar para nós sobre o tema Problemas do Coração. Que a espiritualidade amiga lhe envolva uma boa palestra. Muito boa tarde a todos. Os nossos votos de muita paz em todos os corações. Nós vamos iniciar as nossas reflexões partindo de alguns dados. O nosso tema hoje fala de uma problemática comum a todos nós, que são os problemas do coração. E falando há pouco com a Ju, algumas pessoas perguntaram: nossa, você vai falar sobre cardiologia? Eu digo, bem que eu queria falar sobre a fisiologia, mas nós vamos falar um pouco além. Vamos falar um pouco da fisiologia, mas vamos falar um pouquinho além da fisiologia física. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta algumas problemáticas que vêm ceifando as vidas na Terra, ou seja, por que meio nós desencarnamos? De que maneira essa grande maioria de encarnados é levado dessa vida física? Então, a OMS fala que aproximadamente a cada 40 segundos no mundo, alguém comete um suicídio. Isso é um número alarmante. Isso vai somar um total de 800 mil pessoas aproximadamente por ano. Que milhões de pessoas, em torno de 350 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão. Que o Rivotril é o medicamento mais consumido no mundo e é o segundo mais consumido no nosso país. O segundo. Que 243 milhões de pessoas, mais ou menos no mundo, consomem drogas e que 200 mil pessoas morrem por overdose. 3,2 milhões de pessoas cometem abortos, principalmente nos países em desenvolvimento. 8 milhões de mortes de câncer acontecem anualmente. E por aí afora a organização vai levantando muitos números. E ainda essa semana, ontem precisamente, uma amiga nos falava: puxa, eu tenho uma amiga muito saudável, sempre cuidou da sua saúde, praticante de esporte, 33 anos, está com câncer e nos momentos finais da sua vida. Daí ela fala para mim: bem, não há exatamente uma faixa etária para que isso aconteça, nem um estilo de vida, mas existem indicativos para que cada um de nós se depare com uma forma de desencarnação, umas por meios naturais e outras por meios completamente inaturais. Então a gente tem esse panorama e quantas vezes nós nos perguntamos, de que maneira que eu vou desencarnar? Ou o que mais leva as pessoas a óbito no mundo? A gente faz essa pergunta, não faz? O que mais mata? Será que é uma dessas questões mencionadas? E nós ficamos bastante surpresos porque o que nos levou à explanação dessa temática é uma colocação de Emmanuel, onde ele vai falar dos problemas que nós temos na esfera das nossas emoções. Mas por isso nós precisamos passar por uma análise anteriormente para que a gente possa perceber por que nós adoecemos em algumas circunstâncias. E o que nos deixou realmente estarrecidos é o que mais mata no mundo, o que mais leva as pessoas à desencarnação são as cardiopatias, são os problemas de coração. E o mais curioso é que isso acontece nos países desenvolvidos. Porque muitas vezes nós questionamos a situação da doença com a escassez, com a falta de recurso. A gente nomina, elenca uma série de situações, de certa maneira, para responder o porquê morre-se, o porquê desencarna-se. E por que essa doença que mais ceifa essas pessoas, e pode ser qualquer um de nós, porque nós não sabemos por que meio nós partiremos dessa encarnação,
que seja um meio natural, mas que possamos nós ter essa consciência inicial, que há um espaço fisiológico, há um espaço no corpo, um espaço mundial, há um lugar mundialmente sendo apontado para nós, que independe da condição financeira, que independe do grau de instrução, que independe da condição externa social, mas é o nosso coração, de uma forma geral, que vem tirando as nossas vidas. E há um fato curioso, que as mulheres, até um tempo atrás, não sofriam das problemáticas cardíacas. E que muitas mulheres também vêm desencarnando por conta dessa problemática. Mas Emmanuel, no livro Consolador, na questão 239, ele é questionado, porque é importante que a gente agora faça uma análise daquilo que é do físico, daquilo que é da matéria, daquilo que é do corpo, mas daquilo que é essencial, daquilo que é do espírito. E é perguntado então ao benfeitor: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E essa é uma pergunta nossa também. O que faz estremecer mais? É a dor física ou é a dor íntima, essa dor espiritual? Porque são instâncias diferentes, mas interligadas, se nós olharmos principalmente nós no cômputo do encarnado. E o benfeitor vai dizer: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Quando nós olhamos para esse panorama anterior, através desses dados já mencionados, nós questionamos o porquê disso. Por que tanto resgate ainda? E Emmanuel fala, ele vai definir, que isso pode ser uma expiação. Quando é uma expiação, nós temos que colocar ordem no nosso caminho, e muitas vezes nós vamos colocar essa ordem no caminho, vivenciando um processo doloroso. Porque a dor, e há um ditado que fala, se eu não sofresse, eu não teria me aproximado de Deus. Não é assim? Então, muitas vezes a dor física, ela vem como uma expiação, como uma ação de retificação, não dirigida por Deus a nós, mas como uma escolha, para que muitas vezes durante a encarnação, quando planejamos o nosso processo, nós pedimos, inclusive, algumas doenças para que nós não cometamos os mesmos excessos. E muitas vezes, mesmo tendo essa ou aquela tendência, muitas vezes ainda a gente não respeita e acaba cometendo os mesmos excessos. Então, uma expiação. Então, ele fala como expiação, como consequência dos abusos. Porque muitas vezes a gente atribui a dor e a doença, e a gente usa uma expressão indiana falando que isso é um karma negativo, mas às vezes nós esquecemos de olhar para a nossa vida e para os nossos hábitos. Então, de forma abusiva e inconsequente, muitas vezes nós vamos gerar situações na vida que não necessariamente deveriam acontecer. Isso fruto da nossa inconsequência, da nossa imaturidade, da nossa falta de cuidado. E por fim ele vai dizer que a doença e a dor virão como uma advertência da natureza. Porque todo corpo e toda matéria tem um limite. Mas no princípio da sua resposta ele define que a dor, que todos os processos físicos são ilusórios. Mas daí vocês podem pensar, puxa, mas quem não teve uma dor aqui? Levante a mão. Todos nós já tivemos e vamos ter inúmeras. Mas essa dor é uma dor relacionada ao processo em que nós vivemos porque estamos encarnados.
Mas ele fala que há uma dor essencial, há uma dor íntima. Então, por exemplo, nós aqui, nesse grande grupo, cada um de nós tem tendências. Pela genética, pelos abusos, pelo estilo de vida, pelo tipo de trabalho, nós vamos poder gerar algumas patologias, algumas deformidades. E gerar algumas características que futuramente podem gerar algumas doenças que vão nos levar a uma desencarnação. Só que há um alargamento quando Emmanuel fala de uma dor essencial dentro de nós. E essa dor, ela passa sempre pelas relações. Então vai ficando fácil de nós entendermos, porque o coração, ele é sempre um alvo, tanto desses cientistas e profissionais da saúde, e inclusive muitos estudiosos da neurociência estão olhando para esse espaço do coração, porque ele aponta condições muito especiais e muito diferentes no nosso organismo. Mas ele sofre. Então Emmanuel fala de uma dor essencial. E os benfeitores espirituais vão dizer que não existe nada mais pungente e mais dolorido do que quando nós somos atingidos no campo do sentimento. Que isso é como uma flecha certeira, ou como uma agulha fina que nos toca na alma. Nenhuma dor de cabeça, nenhuma outra dor física se compara a uma dor dentro do nosso coração. E eu creio que a grande maioria de nós já experimentou decepções, traições, abandono, ingratidão. Todos nós. E mesmo nós podemos ter feito isso inconscientemente, como diz Emmanuel. Ninguém está livre de decepcionar, mesmo não querendo. Mas é nesse ponto certeiro que Emmanuel fala que essa é a dor essencial. Porque vejam só quantas vezes nós vamos vivenciar recidivas na vida. Muitas pessoas adoecem, 1, 2, 3, a mesma doença. Aonde que está o problema? Se muitas vezes essa doença é tratada com uma lógica plena por esse profissional da saúde, ele vai dar o medicamento correto, ele vai fazer a prescrição certa, mas por que não cura a doença? Aonde está essa origem? Aonde está essa causa? Se muitas vezes nós olhamos só para o efeito. Então, quando Emmanuel fala na questão de algo essencial, ele diz para nós olharmos mais para dentro. E ele conclui a sua resposta. Ele fala que toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. E é fenomênica porque ela vai ser diferente, e é fenômeno porque enquanto nós estamos encarnados, nós vamos estar suscetíveis a ela. Mas se nós continuarmos adoecidos na alma e no coração, essas dores vão continuar conosco, mesmo nós tendo perdido o corpo físico. Essas dores são muito piores. Às vezes nós reclamamos das dores do corpo, mas esquecemos de questionar o quanto nós estamos adoecidos dentro. E finaliza o benfeitor. Daí a razão porque a primeira vem e passa. Nós vamos passar por muitas dores, ainda que se faça acompanhar das transições da morte dos organismos materiais. Mas é só a dor espiritual, ela é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Divaldo Pereira Franco, por convite de um amigo, fora visitar uma senhora muito adoentada e a pedido dele foi aplicar um passe nessa senhora já há muito tempo acamada e pediu para que a benfeitora lhe falasse se ela ficaria melhor depois daquele atendimento. E Joana diz a ele que sim. Mas logo em seguida essa senhora desencarna. E o Divaldo fica muito decepcionado,
muito triste, pergunta a Joana: mas você não disse que ela ia melhorar? Pois é, ela melhorou. Então nós temos uma ideia muitas vezes de que melhorar é continuar, mas às vezes melhorar também é partir. Então Emmanuel fala que essa dor ela vem para nos movimentar internamente. Mas quando nós já temos esse conhecimento de que somos seres imortais e que por uma questão fenomênica e transitória nós estamos na condição física e que já habitando um corpo e por sermos ainda espíritos no caminho da evolução, nós estamos suscetíveis. Ou alguém aqui pode assegurar que nunca vai ter essa ou aquela doença? Não sabemos. Mas uma coisa é estar doente no corpo e outra coisa é estar doente na alma. Essa é a grande diferença. Porque todos nós, além de vivenciarmos as nossas próprias dores, nós vamos compartilhar também momentos doloridos, perdas de pessoas amadas, reveses de toda ordem, flagelos, guerras, decepções. Mas isso tudo orbita em torno de uma questão muito central, que são as relações. Então Emmanuel, no livro Fonte Viva, onde ele vai falar sobre os problemas do amor, e ele traz uma carta de Paulo aos Filipenses, que ele diz assim: que o vosso amor cresça cada vez mais em pleno conhecimento e em discernimento, porque o amor é a força divina do universo. Foi feita uma pesquisa numa universidade no Rio de Janeiro, onde os jovens acadêmicos foram questionados a respeito do que é o amor. E o que eles responderam? O que a maioria dos jovens, 70%, é um número bem grande, o que eles responderam? Qualquer um de vocês poderia dizer, o que é amor? Mas aqui não são jovens acadêmicos, a maioria, né? Mas enfim, eles responderam que amor é a união sexual. Isso foi espantoso, não é? A união sexual também é uma expressão de amor. Mas quando Paulo fala que para nós aplicarmos esse amor devidamente, é preciso que a gente conheça, e não só conheça, tenha o discernimento já é uma aplicação de valor, já é um amadurecimento da alma diante do amor. É preciso conhecer o amor. O que é amor? Isso nós estudamos em doutrina espírita. Não é só a ação sexual. Porque quando Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, ele não está falando de uma união sexual com Deus. Mas ele está falando de uma relação com Deus, de oblação, de entrega, de fé, de inteireza. É uma relação diferente. E na sequência, Emmanuel vai falar, vamos retomar de novo todos aqueles índices que nós inicialmente apontamos pela Organização Mundial de Saúde. Isso tudo deriva dessa problemática, em maior ou menor escala. E Emmanuel vai falar assim: por que nós adoecemos? Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Esse é um grande tormento da alma. Quando eu me volto apenas para aquilo que eu disponho monetariamente. Quando diante das coisas eu desenvolvo muito apego. Quando eu não consigo compartilhar amizades, isso também é apego. Compartilhar amores, amigos. Então Emmanuel fala que isso nos adoece. Nós adoecemos também, diz Emmanuel, quando nós nos atormentamos de modo exclusivo pela defesa do que possui, sendo o centro da vida. E ele fala, isso se chama egoísmo. E muitas vezes nós nos colocamos num lugar muito importante. Um pouco da nossa natureza ainda fragilizada que clama muita atenção.
Porque o outro precisa ser paciente comigo, o outro precisa me compreender, o outro precisa me perdoar. E por aí nós intensificamos muitas vezes esse padrão egoísta. E ele fala ainda mais, que quando o nosso sentimento, ele fica em torno do outro, no desejo de algo que o outro dispõe, e ele fala, isso se chama inveja. O nosso corpo, ele é um depositário de tudo aquilo que nós não resolvemos nos campos mais sutis, tudo que nós não resolvemos a nível da nossa razão, da compreensão e de um sentir novo, o corpo vai resolver. Então, na grande maioria das vezes, quando algo deságua no corpo, significa que nós não resolvemos antes. Nós não limpamos algumas coisas, nós não deletamos algumas coisas. E o corpo adoece. E particularmente, eu sempre falo, ainda bem que o corpo faz isso. Às vezes nós temos uma relação com a doença de mais revolta, sem entender que muitas vezes o corpo está fazendo o quê? Nos auxiliando a purificar algo que nós não tivemos condição de resolver. Numa outra esfera, numa outra dinâmica. Porque ainda nós pensamos, vamos deixar para depois. E a doença é um acúmulo de tanto deixar para depois, uma hora o corpo estoura. Porque é o fenômeno da natureza. E que bom seria se nós não adoecêssemos. Mas é possível viver num mundo como esse de forma mais saudável? Um pouco mais? O que acham? É possível? Sim ou não? Sim, claro que é possível. Então nós vemos nessa pequena parcela, onde muitas vezes o nosso apego, o nosso egoísmo, a avareza, a inveja, isso tudo está dentro de nós, não está no outro. Porque Jesus, quando nos fala, nos solicitando ou nos indicando, vá e não peques mais, ele está falando, dê mais um passo, mas com ações diferentes. Ele já está indicando uma condição mais saudável para a nossa vida. Há uma exceção mencionada por Jesus, numa situação onde ele cura o jovem cego, onde Tiago pergunta se aquele jovem, ele manifestar aquela doença por um problema, é por causa dos pais, é por causa dele, e Jesus diz, não é uma coisa nem outra. Ele não fala que não é nem hereditário, não foi uma coisa genética, não foi um resgate dele. E Jesus complementa, mas ele veio para dar testemunho do Filho de Deus. Isso é um caso raro. Esse jovem, ele não tinha nada que espiar, ele não tinha cometido abusos, mas ele veio dar testemunho. Foi uma alma que veio colaborar nesse processo, onde Jesus veio dar mostras de quem ele era. Então esse é um caso. No âmbito geral, Emmanuel vai dizer assim, porque essas doenças individuais, elas vão se alargando. E onde nós vemos isso? Então Emmanuel fala que a política, por exemplo, o meio político deveria ser um meio de edificação e de bem comum, mas aí nós encontramos discórdia e tirania. Não são problemas graves do coração? Discórdia e tirania? Gravíssimos. Ele fala que o comércio deveria ser um ambiente fraterno, mas nós vemos ambição e egoísmo. Ele fala no comércio. O comércio deveria ser um lugar de cooperação, mas a gente vê competição. E como é duro às vezes quando nós somos estimulados a competir, às vezes sem condições, e muitas vezes nós somos capazes de tirar até o máximo da nossa vitalidade, porque precisa alcançar uma meta. Isso chega até a ser um pouco cruel. Mas porque isso nós sofremos essa influência também desse meio.
há muitos ainda dizendo que esse meio é um meio de competição e vence o que é melhor. E tem mais sucesso aquele que é o mais inteligente, ou o que tem mais dinheiro, ou que tem o sobrenome mais forte. Mas esse é um olhar horizontal, é um olhar muito raso. E Emmanuel vai um pouco mais, e ele diz, e também nas religiões, diz o benfeitor, e nas ciências, onde deveria haver um sacramento, ele fala, porque são organizações que nos auxiliariam ao sagrado progresso, nós vamos ver, dentro das instituições, ainda orgulho, vaidade e intolerância. Porque independe do caminho religioso. Nós não precisamos olhar para o outro de uma forma diferente. Ainda nós, muitas vezes, não entendemos que o outro é um irmão, onde quer que ele esteja. Então nós vemos que essa doença, esse desequilíbrio do coração, ele começa individual e ele atinge uma coletividade. Porque essa coletividade, onde nós estamos inseridos, cada um de nós, a começar pessoalmente, numa amplitude maior, o nosso lar, numa amplitude maior, essa sociedade que eu vivo, esse centro que eu frequento, essa religião que eu compactuo, nós sofremos. Mas Paulo, como diz Emmanuel, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer e eduquemo-nos para discernir. Então, Emmanuel finaliza essa análise dizendo que eu vou curando-me a partir do momento em que eu aprovo aquilo que é excelente para a minha vida. Às vezes nós não sabemos nem o que é bom. Imagina o que é excelente. Uma excelência de alimentação, uma excelência de convivência, uma excelência de diálogo, uma excelência de televisão dentro da minha casa, uma excelência de leitura. Tudo nos nutre. Eu posso ter a melhor alimentação e ser o maior atleta, mas se eu não corrijo os hábitos íntimos, qualquer doença pode acontecer comigo. Então a corretiva, quando Emmanuel fala de conhecer, ele fala que quando nós conhecemos-nos e olhando para dentro, nós vamos descobrindo que a nossa essência real é amor, e nos amando há um cuidado de tudo aquilo que entra. E nos amando há todo um cuidado maior de tudo aquilo que sai, quando eu endereço para o outro. E lógico que ao operar essa mudança, quem está ao meu redor na minha família não vai sofrer um benefício? Claro. É o primeiro a sofrer esse benefício, quem convive comigo. No trânsito, na sociedade, no mundo, onde eu estiver trabalhando, eu vou me comportar de uma forma diferente. E isso vai gerando para cada um de nós uma saúde íntima, que pode muito bem, se refletir também na nossa saúde física, num bem-estar físico. No Livro dos Espíritos, há uma questão muito profunda também, porque quando nós analisamos essa problemática com a qual nós vivemos, e se não diretamente, às vezes de forma indireta, Kardec pergunta aos espíritos, porque na medida em que nós adoecemos mais, e onde vamos gerando esse desgosto pela vida, ele pergunta, de onde nasce isso? Isso está na questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce? Por que às vezes eu perco esse elan pela vida? Por que eu perco esse cuidado para comigo? E os espíritos dizem, efeito da ociosidade,
da falta de fé e também da saciedade. E nós lembramos, por conta da questão da ociosidade, o Jerônimo Mendonça, que era o gigante deitado, um grande orador espírita, palestrante, reconhecido mundialmente, e dava palestras numa maca, uma pessoa muito doente, muito limitada do ponto de vista físico, mas não do ponto de vista espiritual. E ele vai visitar Chico Xavier já com a certidão de óbito. Imaginem a cena, ele estava com hemorragias, um colega lhe cede um avião para que ele pudesse chegar em Uberaba, e chegando lá, Chico recebe com o seu grupo, o grupo Meimei, e fala a ele: como você está, Jerônimo? Ele com a voz muito embargada: estou ótimo, Chico, quase desencarnando, estou ótimo. E Chico e o grupo se colocam no entorno da maca, fazem uma oração, todos beijam aquele lençol. Jerônimo disse para o Chico que não duraria muito tempo, e Chico fala para ele: Jerônimo, você está se sentindo coitado? Imagina, paraplégico há anos. Ele tinha dores no peito, que ele precisava dormir diariamente com alguns quilos de areia sobre o peito, de tantas dores que ele tinha na caixa torácica. Teve sofrimentos físicos atrozes. E Chico disse para ele: Jerônimo, você está se colocando na posição de um coitado? E ele: não, Chico, pois é. Todos nós temos aquilo que buscamos. E oraram fervorosamente por ele naquele momento. Jerônimo Mendonça se recupera, vive quase 30 anos. E no momento em que eles estão se despedindo, Jerônimo fala ao Chico: Chico, votos de muita paz. E ele diz: paz não, meu filho, votos de muita pá. Porque o que nós precisamos é trabalho. Então que cada um pegue a sua pá. Porque quando nós somos ociosos, nós abrimos uma grande brecha na nossa vida para que coisas inoportunas nos visitem. Porque a lei de trabalho é a lei de Deus. É um trabalho íntimo e constante dentro de nós. Porque edificar o reino de Deus dentro de nós é colorir esse coração com sentimentos mais nobres. Mas nós sabemos como é difícil. Nós sabemos como é difícil muitas vezes olhar para aquele que nos deu aquela alfinetada certeira. E talvez não revidar na hora, mas lembrar de fazer uma respiração profunda e num outro momento conversar. Quando os benfeitores falam sobre a paciência no Livro dos Espíritos, esse benfeitor vai dizer: eu sei que a vida é feita de mil nadas. Os Espíritos sabem que nós sofremos. Porque eles também peregrinaram muitas jornadas como nós, principalmente esses espíritos maiores. Eles nos compreendem, eles não estão dizendo para nós que as nossas vidas não são fáceis. Mas eles dizem: trabalhe, tenha fé, porque se nós perdermos essa fé, lembrando de que uma vida é um sopro, é um ato fugidio diante da eternidade, mas quando nós nos alicerçamos nessa fé inamovível de um Deus bom, de um Pai justo, quando nós somos capazes de olhar para a natureza e nos enternecer, de ver a chuva caindo, de ver que há um milagre constante acontecendo a cada dia, de um sol nascente, de um riso de uma criança que nos toca a alma, dos cabelos nevados de um ancião. São coisas simples, mas são coisas que podem nos lembrar o quanto vale a pena a vida. E falam também os Espíritos que quando nós temos muito, tudo é muito exagerado nas nossas vidas, nós também muitas vezes corremos o risco de ver a vida em preto e branco. A ociosidade, a falta de fé e a saciedade, dizem os Espíritos, que são situações para nós observarmos. Porque são situações, porque vejamos, às vezes a pessoa ela tem tudo. Ela tem beleza, juventude, inteligência, dinheiro, não tem problema nenhum no âmbito material. Mas interiormente sofre um vazio existencial sem par.
tem tudo muito fora, mas dentro ainda não olhou para o seu próprio coração. Não buscou em si algo que não está fora. Mas mesmo assim, diz Kardec no Céu e Inferno, que por mais reticente que seja, por mais recidivas que nós venhamos a ter, porque nós já tivemos muitas, nós sabemos disso. Quantas situações já se repetiram na nossa vida? Várias. E vão se repetir ainda, de acordo com a nossa necessidade, para que a gente aprenda. Porque se repetem as coisas? Por uma única razão. Porque não mudamos. E não é o outro que vai nos dar essa resposta, senão nós mesmos, através dessa autoanálise, que é o que mais o Espiritismo nos propõe. Não existe um responsável por nós, ou por aquilo que nós somos acometidos no caminho. Nós somos responsáveis. E somos responsáveis, corresponsáveis nos processos das relações. Mas vejamos, né? E como mais nós podemos mudar essa situação? De que maneira nós podemos nos tornar pessoas mais saudáveis? Do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. E nós também fomos buscar dados. Porque assim como a ciência, ela aponta uma situação, eu diria, ainda sombria na nossa terra, há uma luz imensa e crescente, muito mais do que as sombras. Às vezes nós olhamos muito para aquilo que é sombrio. Uma coisa pode ter acontecido conosco, uma só vez, mas quantas vezes a sua mente e a nossa mente não revive o fato? A mente recorre, o coração ressente, mas aconteceu uma vez. É muito mais fácil ainda, e isso precisa empenho, mas não que coisas boas não estejam acontecendo. E aqui mesmo no Brasil, no Hospital Albert Einstein, há um médico chamado Tarso de Lima, que ele, quando vai receitar os remédios aos seus pacientes, e muitos terminais, ele pergunta a essa pessoa se ela tem uma religião, se ela tem um professor de meditação, de yoga, enfim, se ela faz alguma coisa mais espiritual na sua vida. Então, ele, de um lado, ele faz o seu receituário, e do outro, muitas vezes ele chama essas pessoas no hospital para orar com esses doentes. O professor de meditação para guiar uma meditação, porque é comprovado cientificamente que pessoas que alimentam no seu caminho uma vida espiritual, religiosa, conseguem se recuperar. Como que algumas pessoas se curam de uma doença terminal? A ciência não consegue explicar isso. Pessoas com doenças graves, o que faz uma pessoa curar-se? Isso está onde? Está fora de nós? Não. Está dentro de cada um de nós. Nós temos um poder de autocura, segundo Jesus, vós sois deuses. Ele está dizendo para nós, vocês podem se curar, nós podemos nos curar. Então essa indicativa, e vejamos outra que nós achamos muito interessantes. As pesquisas apontam que pessoas religiosas vivem mais e são mais felizes. O que isso quer dizer para nós? Que aumenta, eles usam uma expressão em inglês que chama coping, que é a capacidade humana de superar adversidades, aumenta quando as pessoas seguem orientação religiosa. 42 estudos feitos com 126 mil pessoas, então não são poucas. E que eles falam que isso não é uma questão mística, é uma questão comportamental. Que quando um sujeito ele decide trilhar na sua vida um caminho diferente, a não ser essa vida normótica e material,
que é o que nos é oferecido na grande maioria, vivemos como corpos, não vivemos como espíritos. Mas a partir do momento que alguém nos diz, você é um espírito, você está resgatando algumas questões na sua vida, mas você está resolvendo tantas outras. Você está plantando flores. Não é uma questão mística, é uma questão prática. E mais, eles dizem que pessoas que têm orientação religiosa cuidam mais da sua saúde, porque valorizam a sua vida. Porque sabem que a vida não termina quando o corpo perece, mas continua. Na Universidade do Reino Unido, a Universidade de Exeter, o trabalho voluntário reduz até 20% a mortalidade, ou seja, pessoas em estado quase desencarnatório, mas são voluntárias, pessoas que laboraram muito no bem, se recuperam 20% mais do que as outras que não são voluntárias. Que a mortalidade, e não só a mortalidade, mas que os índices de depressão nos voluntários é 20% menor. E que os voluntários têm mais satisfação com a vida e têm mais sensação de bem-estar. Quando o Espírito de verdade diz que fora da caridade não há salvação, ele nos convida a esse trabalho. Porque o trabalho voluntário, ele vem de fazer de boa vontade. Quando Jesus diz o que a mão direita dá à esquerda não deve saber, ele também está nos chamando a um trabalho, a uma doação. Porque quando nós saímos desse mundo egocêntrico, nós sofremos muito por isso. Nós percebemos que o nosso problema não é tão grande assim. Há 2 semanas atrás, participando de um trabalho voluntário e servindo um almoço numa comunidade, uma senhora fala, eu vou aproveitar para comer porque em casa eu não tenho isso. Como isso não é capaz de tocar um coração? Isso é uma coisa simples, é uma refeição. É algo de comer, é algo material, mas vamos transferir isso para dentro de nós. Em ações caridosas, partindo de dentro de nós. Como a paciência, a calma, o perdão. Isso não vai gerar saúde? Muita saúde. Há um instituto nos Estados Unidos que se chama HeartMath. Eles colocaram 14 dispositivos em todo o planeta para medir as oscilações magnéticas e também para medir as oscilações que nós todos geramos a partir do coração, porque já existem pesquisas falando que o coração emite ondas magnéticas e elétricas centenas de vezes maiores do que o cérebro. Então, quando Jesus nos falou que é no nosso coração que nós temos um tesouro, ele não apontou para o lugar errado. Porque toda vez que nós nos emocionamos, a gente não põe a mão na cabeça ou no joelho, né? Toda vez que nós entristecemos, nós não colocamos a mão no pé. Aonde nós colocamos a mão? Nós colocamos a mão aqui. Essa pulsação é algo muito especial dentro de nós. Esse coração em nós é mais do que um órgão. É um tabernáculo, como diria Jesus a Pedro. É um templo. Mas para que esse templo ele seja consagrado ao bem e ao amor, nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos nos dedicar a essa imersão diária, para não deixar o lixo acumular dentro desse templo. Não permitamos mais isso. Talvez um novo ano, ele é um convite para novas ações, novos sentimentos, novas palavras, coisas que talvez nós nunca fizemos, mas que a gente pode começar agora. Então, quando Jesus nos convida a essa edificação desse reino de Deus, ele não fala fora. Porque se um ama, e se um for capaz de curar o seu coração verdadeiramente, isso terá um impacto para milhões de pessoas. Milhões.
Quando uma pessoa se pacifica de verdade, isso tem um efeito para milhões. E a escolha é nossa. Se nós queremos ficar nos primeiros índices, ou se nós queremos fazer parte desse grupo que busca essa espiritualidade, que já consegue sair de si em direção ao outro, que já faz a diferença no mundo. Porque se nós estamos já nessa época de regeneração, ela nos pede: regenere-se. Se nós queremos uma terra nova, onde o amor prevaleça, primeiro é preciso que ele nasça dentro de nós. O amor é irresistível. Nós podemos demorar um pouco, mas ele é irresistível. E assim, nós todos podemos fazer do nosso coração esse campo, onde nós podemos ali plantar o de melhor. E que tenhamos essa coragem de não deixar nenhuma erva daninha se fazer presente dentro desse jardim. Que sejamos rápidos em retirar tudo aquilo que nos faz mal e que faz mal ao outro. Que Deus possa nos abençoar o caminho. Que os benfeitores espirituais possam sempre nos inspirar. E que possamos sair daqui hoje renovados na nova escolha para um novo ano. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Rô, pela sua generosidade de compartilhar conosco os teus conhecimentos, nos trazendo através das tuas palavras essas informações, essas orientações preciosas para cuidarmos do nosso coração nesse sentido amplo, né, do coração.